Muito bem, vamos na sequência do nosso curso. Agora nós vamos aprender a trabalhar com tabelas utilizando as formatações do CSS. Salvar esse arquivo aqui, colocar como sendo 12.html. Não, né? Aqui ele está dizendo que já tem, então é o 13.html. Nós vamos tirar isso aqui e vamos aqui criar alguma tabela para o nosso estudo. Então eu vou criar aqui uma tabela utilizando o table. Vamos colocar a borda igual a 1 pixel, o cell padding igual a 5 pixels e o cell space, que você já deve saber do que se trata, né? Igual a 0. Nosso estudo de tabela nós ensinamos isso aqui. Aqui nós vamos criar a tr, que vem ser a linha no caso. Aqui nós vamos criar uma td, aqui seria a célula no caso. Vamos colocar assim, valor 1,1. Vamos colocar aqui barra td e vamos salvar aqui 1, 2. Aqui seria 1, 2 e aqui seria um 3. Fechemos aqui o tr. Se eu copiar isso aqui, 1, 2, está aqui. Aqui seria 2, que é o valor que nós vamos tomar por base. Aqui seria 1, 2, 3. Aliás, aqui só é 2 e aqui é o 3, né? Vou fechar aqui o table. Vamos executar e ver como que está o nosso programa. Uma tabela simples, ó, onde nós estamos trabalhando aí, né, com o valor do próprio HTML. Até agora nós estamos trabalhando com o HTML puro, não estamos colocando nenhum efeito, coisa que nós vamos fazer agora. Então, o que vai acontecer com a nossa tabela? Nós vamos fazer com que essa tabela fique zebrada. Ou seja, aqui vai aparecer de uma cor, aqui vai aparecer de outra cor. É uma tabela zebrada. Então, para isso, para conseguir esse efeito, nós vamos precisar fazer um estilo para a tabela toda. Cadê? Aqui, vamos executar aqui. Eu vou precisar fazer um estilo para a tabela toda. E também, espera aí que eu vou colocar aqui, para esse efeito ficar melhor, eu vou colocar mais 2 linhas, porque senão vai ficar muito pouco, né? Vamos colocar aqui, então, o 4 e o 5. Porque senão o efeito não vai ficar muito legal. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos criar um estilo que vai envolver toda a tabela. E depois nós vamos pegar um outro estilo que vai envolver somente as linhas alternadamente. Tá? Então, vamos fazer isso. Aqui nós vamos utilizar, nós não vamos utilizar classe, nós vamos utilizar o ID. Como você já deve saber, se você precisar usar um formato para a tabela toda, no caso, se você quiser visualizar esse formato para toda a tabela, então você nem precisaria criar aqui nenhum efeito CSS. Você poderia colocar diretamente aqui no table da tabela. Você já colocaria direto aqui no seletor table. Mas não é o nosso caso. Nós vamos querer fazer efeitos diferentes. Então, por isso, nós vamos criar aqui nós vamos criar um table, tabela toda. Então, aqui nós estamos criando um ID. Esse ID vai servir para a tabela toda, tá? A diferença do ID para a classe, primeiramente, se você fosse criar uma classe, bastava colocar um ponto. Aí você estaria criando uma classe. A diferença de um ID para uma classe é que a classe,
você pode usar o mesmo estilo em várias partes da sua página. E quando você trabalha com ID, você utiliza aquele valor uma única vez. Tá? Você não pode estar utilizando, no caso aqui, se você precisasse colocar isso em 5 tabelas, aí você não colocaria um ID, você colocaria uma classe. Porque o ID ele é feito para apenas um único valor. Vai receber um único valor apenas uma vez. Então aqui nós vamos colocar na tabela toda. Nós vamos ver o TR, aqui ó, o TR. Opa, aqui tem um V. E o TD. Tá? Qual é o efeito que vai ficar? Nós vamos colocar o background, uma cor. Vamos colocar aqui uma cor 3D D8 FF. Pegar uma... tá bom, essa cor aí tá boa. Quer dizer, aqui nós vamos colocar para a tabela toda. Vamos executar para ver como que está a nossa tabela. Eu vou colocar aqui no finalzinho, ó, o ID vai ser igual. Aí eu vou pegar o que? Tabela toda, né? Tabela toda. Vou colocar aqui no table, coloquei o ID tabela toda. Vou executar. E observa que a tabela ficou azul. Então, consegui o efeito da tabela toda. Nós já conseguimos colocar uma borda, um fundo na tabela toda. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos alternar aqui entre as células valores para ficar em algumas células e outras não. Justamente para nós conseguirmos o efeito zebrado. Então, para isso, nós vamos modificar esse estilo tabela toda. Estilo tabela toda é um ID, então nós vamos modificar esse estilo da seguinte forma: table tabela toda tr ponto. Aqui no tr eu vou colocar somente na linha td background. Explico já o que eu estou fazendo e por que é isso é feito. Background aqui 009 FF. Pronto. Então deixa eu te explicar aqui o que aconteceu e por que isso aqui está errado. Bem aqui está errado, que isso aqui não tem que estar aqui não. O seguinte, para eu conseguir esse efeito, né, eu coloquei aqui no table e eu coloquei um ID. Esse ID ele vai ser colocado tanto na TR quanto no TD. O TR e o TD eles estão dentro da tabela toda. Ó, no caso aqui, esse aqui é o mais externo e esse aqui é o mais interno. Aqui no segundo caso, nós vamos sobrescrever esses valores. Então aqui eu tenho a tabela toda, ele vai herdar isso aqui dessa tabela toda, e aqui na TR', como essa TR' ela é mais específica, então essa TR' vai ser sobrescrever a tabela toda dentro do TD. Então para usarmos essa linha, basta nós colocarmos aqui, ó, TD, aí nós vamos utilizar o ID, no caso aqui, linha, e usarmos isso alternadamente, nós já iremos conseguir o efeito desejado. Vamos executar, e ainda não conseguimos porque alguma coisa saiu errado. Na verdade, o nosso erro aqui foi o seguinte, é que a linha, na verdade, não é um ID. A linha é uma classe. Então, a gente está vendo aqui, ó, a tabela é um ID, mas a linha é uma classe. E não, então, aqui, ao invés de você colocar ID, nós deveríamos ter colocado class, tá? Então, esse que foi, apenas a gente se equivocou, está aqui. Class, agora sim, deve dar certo.
Gente, desculpe aqui mais uma vez o equívoco. E foi uma besteira sem preço. Coloquei aqui, ó, a classe dentro do TD. Na verdade, não é dentro do TD, é dentro do TR. Porque é o TR que a gente foi o TR que a gente programou aqui. Nunca que isso aqui ia dar certo, né? Executando. E finalmente nós temos o nosso efeito. Se você quiser modificar aqui para uma cor mais... Colocar aqui amarelo, sempre... Yellow. Olha aí, certo? Coloca aqui vermelho para ficar bem mais nítido mesmo. Pronto, certo? Mas como eu sou flamenguista, vamos colocar aqui black. Só que a letra não vai aparecer, né? Mas em homenagem ao Flamengo, tá aí. Certo? Então aqui foi o efeito de uma tabela zebrada. Você poderia colocar aqui a quantidade de linhas e aí você ia conseguir esse efeito. Então veja que foi bem fácil fazer isso utilizando o CSS. Nós primeiramente criamos um efeito que vai envolver toda a tabela e depois nós herdamos aquele efeito de toda a tabela e modificamos apenas a linha com a cor de fundo que nós assim queríamos. No caso aqui, eu posso, como ali o efeito é branco, eu poderia aqui também modificar a cor, né, para, vamos supor aqui, o right. Vamos executar. E tá aí, ó. Agora sim tem como ser flamenguista, tá? Então modifiquei aqui os valores e vão ser passados na tabela. Então aqui nós fizemos a nossa tabela zebrada. Agora eu vou salvar esse arquivo, arquivo 14. Nós vamos trabalhar agora com as bordas da tabela. Vou tirar esse efeito que nós colocamos. Vou zerar aqui a tabela para a gente trabalhar com outros efeitos. Cadê o ID tabela? Não tem mais. Aqui eu vou colocar o widget. Opa, é o widget, é DT. Sempre eu esqueço essa palavra. Não, é TH. Isso. Igual a 300 pixels. A borda de 1 pixel. E eu vou tirar aqui o céu. Esse aqui, o céu paint. Esse aqui. E vou colocar a borda. A cor da borda. Vamos colocar essas propriedades aqui que eu estou trabalhando. Você estudou lá na parte de HTML. Isso aqui são argumentos fáceis de ser trabalhado, nada mais são do que HTML. Executando o código, está aí a nossa tabela com a borda vermelha, certo? E veja que aqui você vê que tem uma distância entre essas tabelas. O que na verdade nós vamos fazer é modificar essas bordas, fazer com que essas bordas fiquem simples, certo? Vamos tirar essas bordas duplas e vamos colocar uma borda simples. Esse é o efeito. Claro que você viu que se a gente colocasse lá o cell span, essa propriedade aqui, né? Cell, porque o problema para mim é a pronúncia, né? Igual a 0. Ó, você já conseguiria de alguma forma esse efeito. Mas nós não queremos assim, não. Nós queremos trabalhar isso com o CSS. Vamos então ver como ficaria. Então, para conseguir esse efeito, é muito simples nós trabalharmos. Basta nós modificarmos a propriedade CSS Border Collapse. Essa propriedade Border Collapse, ela vai trabalhar com o table, né? Vai fazer as mudanças de borda no table do HTML. Então, ficaria assim o nosso código. Table. Vou utilizar aqui uma classe chamada de borda. Vou chamar aqui de nova borda. Nova borda. Vou modificar a classe border collapse.
com collapse. E aqui eu vou colocar o table, nova borda. Agora eu estou modificando a nova borda novamente. Vou modificar o TR e o TD. E vou colocar a borda que eu quero. No caso aqui eu quero uma borda de 1 pixel. Sólida. E com a cor, vou colocar a cor black. Pronto, tá aí. Então aqui eu já tenho todos os efeitos que eu preciso. Então aqui eu já não precisaria disso aqui tudo, ó. Eu já tenho aqui toda o estilo da borda. Então essa borda collapse vai modificar a borda, ele vai dizer para o HTML que está sendo aplicado uma mudança na borda. E aqui nós vamos aplicar a nova borda, através da classe nova borda. Na TR e no TD, colocamos a borda de 1 pixel, sólida e da cor preta. E aí nós só chamamos aqui a classe nova borda. Vamos executar o código. Vamos executar então. E aí, ó. Então agora observa que nós temos um estilo da borda único, certo? Sem aquelas bordas padrões que vem no HTML. Claro que você poderia colocar aqui 2 pixels. Ela ia ficar mais grossa. Tá aí. Você poderia colocar aqui uma cor blue. Certo? Você poderia colocar, modificar aqui também o color. No caso lá, vamos colocar green. Então nós já trabalhamos, então, modificamos essa borda. Agora nós vamos trabalhar o seguinte, nós vamos fazer com que essa borda aqui seja uma imagem. Se você precisar de alguma forma colocar uma imagem nessa borda, nós vamos aprender como fazer isso. Vamos primeiramente salvar esse arquivo como exercício 15. Como imagem, poderia ser qualquer uma, mas como imagem nós vamos utilizar aqui, deixa eu pegar aqui qualquer uma mesmo. Eu vou usar esse pontinho aqui, ó, esse marcador 3, certo? Vai ser a nossa imagem que vai delimitar a nossa coluna. Então eu vou tirar isso aqui e vou criar aqui uma classe chamada borda. Borda, não borda, borda. Aqui nós vamos colocar um fundo, background. Nós vamos colocar CCC. E como eu vou precisar de uma imagem, eu vou colocar uma URL, que é o marcador 3.gif. Que vai ser exatamente o endereço, ó, o marcador 3 está aqui, ó. Tá aqui, certo? O marcador 3.gif, né? Isso, gif, exatamente. Então aqui que vai ser a nossa borda. Aí nós vamos modificar agora essa classe borda com o TD. Nós vamos colocar no TD, justamente aqui nas células, no caso, né? Vamos colocar agora um background FF tem 6 aqui, 3, 6, exatamente. Vamos colocar a borda de 10 pixels, solid, e aqui nós vamos colocar 87 B. Executando, tá aí. Aqui agora nós vamos tirar e vamos deixar apenas um TD, porque assim, um TR aqui, um TR aqui, certo? 4 valores.
Aqui vai ficar o 1, 2. Aqui vai ficar o 2, 1. E aqui vai ficar o 2, 2. Esse aqui vai sair. Você já vai ver o efeito que eu vou colocar aqui. O 2, 2. Aqui no Table Class, nós vamos colocar aquela classe que nós criamos, que foi a classe borda. Vamos colocar o Cell Space. Cell Space é a distância entre as células, o espaço entre as células. Cell Space igual, vamos colocar 20, espaço de 20. Width de 260 e ver o que acontece. Então vamos lá e ver o que acontece. Olha aí, né? Então tá aí o efeito, ó. Observa que aqui ficou, ó, como se aquele desenho ficasse as bordas. Claro que você vai incrementar do jeito que você quer essas distâncias aqui, ó. Você pode, no caso aqui, ó, a borda eu coloquei 10 pixels. Vamos colocar aqui 5 pixels. Ver como é que fica, se ficaria melhor. Olha como ficou, né? Mas não ficou melhor não, foi pior. Aqui eu posso colocar 10, ó, 10 pixels. Vamos ver aqui. Olha aí, aqui já ficou melhorzinho, tá? Então você pode trabalhar aí do seu jeito. E aí, conseguir o efeito que você quer. Aqui no caso é só para mostrar para você como que pode ser feito. Aí você adequa isso de acordo com a sua realidade. E agora nós vamos tratar a respeito de um assunto muito interessante, que é justamente trabalhar os links dentro das tabelas. Hoje em dia, a maioria dos sites, eu vou abrir um bem aqui, e você vai ver o que eu estou falando. Olha, tá aqui um, ó, não precisa ir muito longe não. Ó. Observa como esses links, ó. Olha aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, observa que aqui dá um fundo, ó, né? Então, não, a maioria deles já tem esse efeito. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Como é que você vai colocar? Lógico, ainda não vamos fazer um menu, mas nós vamos simular aqui como que você pode colocar numa tabela um conjunto de menus igual a esse. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para isso, vamos então salvar esse arquivo com o número 16.html. Vamos tirar esse efeito aqui. E vamos tirar isso aqui também. Se bem que essa tabela poderia ficar, uma vez que eu vou precisar de tabela, né? Mas eu faço outra. Vou precisar de uma tabela. Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, vamos criar o efeito assim. Como nós vamos trabalhar com link, então se vai se trabalhar com link, então a programação, digamos assim, entre aspas, tem que ser feita na tag A, porque é href, né, do href. Então é aí que nós vamos ter que fazer os efeitos. Então nós vamos colocar o a ponto, vou chamar a minha classe de efeito, a.efeito. Aí nós vamos colocar o seguinte, vamos modificar a fonte 12 pixels. Ó, vamos modificar 12 pixels. Vou colocar a fonte Arial. Essa propriedade aqui nós já estudando. Helvética. Sans serif. Vamos mudar a cor da fonte para 00F. É a mesma coisa que se eu colocar 00F. Você sabe disso já, né? Já ensinou para você. Vamos modificar também o padding para 2 pixels por 6 pixels. Se você não sabe o que significa um padding para 16 por 12, eu vou mostrar para você já. Então, depois desse efeito, eu explico então o que significa isso aqui. Ó. O padding vai determinar o seguinte, é a distância, no caso, né, o espaçamento entre o conteúdo e as bordas dos elementos HTML. Que elementos são esses? Você pode ser uma tabela, pode ser um div, né? Pode ser, então, aquilo que tem, no caso, uma caixa, você tem o padding. E esse padding vai ser exatamente essa distância entre o conteúdo
e as bordas. Aqui a parte superior, no caso, né? E aqui a parte inferior, tá? Então aqui nós seria, no caso, essas distâncias. Então 6 por 6. 6 por 2 por 6, no caso, né? O background, column, vamos colocar FF0 também, e o text decoration para none. E aqui nós fechamos. Eu vou colocar aqui, vou dar um tab para ficar melhor para a gente definir aqui. Muito bem. Aqui agora, então aqui nós colocamos o A efeito, ou seja, o efeito no A. Como nós estamos trabalhando com link, ó, aqui no caso esse decorate none vai tirar exatamente o sublinhado do link. Então vamos trabalhar agora o link, vamos modificar esse efeito. No caso, uma pseudo-classe, né? Vou modificar o over e vou modificar a cor dele para FFF e o background, color, nós vamos colocar 000, que é preto no caso, né? Ok, agora vamos criar então a tabela. Aqui eu vou tirar isso, se bem que aqui eu vou deixar isso aqui. A classe que nós vamos usar, vamos usar classe não aqui, nós vamos usar classe no TR. Aqui eu vou colocar 0. Aqui eu vou tirar o width, vou colocar o border, seria a borda no caso. Vou colocar 1. E o bgcolor igual 1, 2, 3, 4. Só 3. Tá aí. Então, até aqui, a nossa tabela está assim, ó. Até assim. Por quê? Porque nós ainda não colocamos os efeitos, né? Porque aqui, ó, nós colocamos o bgcolor F, dizemos que a tabela ia ficar preta, e até agora está assim. Então, agora nós vamos colocar, então, os efeitos que nós programamos aqui. O efeito, a classe efeito. Essa classe efeito, nós vamos colocar dentro do TD, porque é aqui que vai ter o valor que nós vamos clicar. Então, nós vamos colocar a class. Aliás, aqui nós vamos colocar um width para a largura dele. Vamos colocar aqui 100. Aqui eu vou colocar o link. Ó, aqui nós vamos colocar o link. Vamos usar a classe efeito. A opção href do link, né? Igual. Colocar aqui o site do UOL. http://www.uol.com.br. Fechar aqui. Aqui eu vou colocar o nome de UOL. E aqui eu vou fechar o A. Aqui eu vou copiar esse mesmo efeito aqui para as outras, né? Para ficar mais rápido. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Aqui eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque o primeiro já determina todos. Então aqui vai ficar o efeito. Esse link aqui eu vou colocar para o terra.
E esse aqui eu vou colocar para o IG. Fazendo aqui propaganda de graça, né? Vou colocar para o IG coisa nenhuma, vou colocar aqui para o MJailton. Então só está faltando aqui barra barra, né? Barra barra. Aqui também barra barra. E aqui também barra barra. Então vamos executar o código e vamos ver como é que tá. Então tá aí, ó. Então tá funcionando, né? Só que aqui nós colocamos 4, ficou faltando 1. Então tá aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó. Ah, tá errado aqui. Que ao contrário, sempre tem que ter um errinho, só para atrapalhar a gente. Pronto, o erro aqui foi no link. Coisa bem básica, né? Ó, agora sim deu certo, certo? Então tá aí, ó. E tá aí. Mas, vamos voltar aqui pro UOL, que é o site que a gente queria. Mas você pode observar que eu não consegui esse efeito ainda, ó. Por quê? Porque o nosso link, observa que ele delimitou somente a região do link. Ele não delimitou todo o espaço como está feito aqui nesse site do UOL. Então vamos tentar entender por quê e vamos então agora modificar isso e fazer com que esse valor ocupe, esse link ocupe toda a borda dessa célula aqui. Tanto esse quanto esse ou quantos a gente colocar, para ficar um link mesmo bacana. Para que nós possamos conseguir esse efeito, nós vamos ter primeiramente que entender o seguinte. Aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu executar aqui que eu fiz. Precisamos entender o seguinte, ó. O link, o componente link, ele é conhecido como um elemento inline. O que é um elemento inline? O elemento inline é aquele que não tem como se expandir, né? Ele vive nos limites dele. Então, por exemplo, quando você coloca um texto, um fundo em um link, em um href, por exemplo, no elemento A, ele só cresce do tamanho do texto. Então aqui você pode observar que o UOL tem 3 letras. E a demarcação dele é exatamente do tamanho da letra. Né? Um pouquinho maior, lógico. Né? Aqui, ó, o MJailton maior, o Terra maior. Se você crescer essa letra, então esse sublinhado também cresce. Essa é a característica de elementos inline. O A é assim, o span é assim e o strong também são assim. Em contrapartida aos elementos inline, tem os elementos de bloco. Quem são esses elementos de bloco? Elementos de bloco são aqueles que criam uma caixa entre ele, independente do tamanho da fonte. Quando você coloca uma borda sobre ele, ele já automaticamente pega toda a extensão, ele já se expande. Esses são chamados de elementos de bloco. Vou dar um exemplo de elemento de bloco, aqui rapidinho. Essa página aqui eu já fiz uma cópia dela. Eu vou tirar aqui. Aliás, eu posso até deixar. Eu vou colocar aqui um código. Vou colocar aqui H1. E vou dar para ele um background blue. Pronto. Tá aí, ó, um background blue para o H1. Aqui, antes da tabela, eu vou colocar H1. Isso é para mostrar para você a diferença de elementos de bloco, teste, com elemento inline. O que é um inline e o que é um elemento de bloco. Aqui eu vou colocar o H1. Vou executar. Ó, observa a diferença do link para o H1. Veja que o texto do H1 termina bem aqui. Porém, ele se expande, o fundo de bloco, o fundo do H1, assim como o H2, o 3, o 4, o 5, o div também é assim, e o P também é assim, o parágrafo também é assim. Então, esses elementos, que são chamados elementos de bloco, eles vão expandir independente da fonte. Se eu colocasse aqui apenas uma letra, ó, apenas a letra T, mesmo assim,
o efeito ia continuar. E mesmo se eu não colocasse nada, eu não sei se ia dar certo. Vamos ver se vai dar. Ó, não deu porque não tem nada também, né? Não força, né? Vamos ver aqui com vazio. Não dá. Tem que ter um caractere. Então, veja. Se você colocar um caractere que seja, ele já se expande, independente de qualquer coisa. Já o elemento A, ele é limitado dentro dele mesmo. Ele não consegue expandir. Então, o nosso primeiro problema aqui, porque nós queremos que ao clicar aqui, se eu clicar aqui na tabela, não acontece nada. Mas se eu clicar aqui dentro dessa região amarela, aí em qualquer lugar acontece. Por quê? Porque aqui são os limites do link. O nosso objetivo agora é transformar esse elemento inline em um elemento de bloco, para que esse elemento aqui consiga pegar toda essa célula, e aí nós possamos ter o mesmo efeito. Em qualquer lugar que eu clique aqui, eu consigo ter o link de qualquer forma. Então esse é o nosso objetivo agora, transformar esse elemento de bloco inline em um elemento de bloco. Então, para isso, nós vamos usar algo muito difícil, né? Muito difícil de fazer. Claro que não, pessoal. É só você fazer o seguinte. Você vai utilizar essa palavra aqui, display igual a block. Quando você faz assim, aí você vai transformando um elemento de inline em um elemento de bloco. Então, continuando com o nosso código, eu vou fechar isso aqui e vou pegar o código que nós estávamos trabalhando, que eu troquei para mostrar isso para você. Aqui é isso. Então, aqui nesse nosso bloco também nós vamos fazer algumas mudanças, né? Por quê? Nós vamos tirar aqui essas características aqui, o cell space, o border e o base color, e nós vamos colocar aqui no nosso CSS, tá? Nós vamos também tirar o widget e vamos colocar tudo lá. Então aqui, agora o nosso código, ele vai sofrer uma pequena mudança. Aliás, uma brusca mudança. Nós agora vamos criar um efeito para o corpo do programa. E aí nós vamos colocar a cor para 039. O que significa 039? 003399. Vamos mudar o background. F6, FA, FF. Vamos mudar a fonte. Vamos mudar a fonte para 12 pixels. Arial. Por que você deve ter observado que a gente sempre utiliza essas fontes, né? É porque são as fontes mais comuns. Então, se não tiver uma instalada no computador, ele tenta a segunda. Se não tiver a segunda, ele tenta a terceira. Uma das três geralmente tem. Pelo menos uma delas geralmente tem instalado no seu computador. No computador de qualquer pessoa. Então, aqui, no nosso efeito, nós vamos trocar aqui e vamos colocar aquilo que nós acabamos de falar. Nós vamos modificar. Bem aqui nós estamos transformando o elemento A, que é um inline, vamos transformá-lo em um elemento de bloco, que é justamente utilizando a opção display e colocando ele como sendo agora um elemento de bloco. Isso dá para ele agora a capacidade, né, de expandir as dimensões dele, independente do valor do texto. Então, a fonte fica como estava, a cor também vai ficar, o padding vai ficar. Nós vamos tirar aqui esse background daqui. Agora aqui nós vamos trabalhar com a borda da tabela, vamos pegar o table e vamos modificar a borda, vamos dar um border collapse. O que o border collapse faz? Ele está dizendo que nós estamos modificando a estrutura da borda. Para isso que você usa o border collapse. E aí nós vamos modificar o table, tr. Olha, aquele efeito que nós tiramos daqui, nós vamos colocar agora aqui, tr, td. Aí nós vamos colocar todas as características aqui, o widget.
Vamos pôr para 10 pixels. Vamos colocar também a borda para 1 pixel. Sólida. Opa, é C aqui. E o background nós vamos colocar para FFE. Então vamos executar agora e vamos ver o que acontece. Seja o que Deus quiser. Então vamos lá. Ó, e observa que nós em parte conseguimos o efeito. Ó. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Vamos ver o wall como é que é. Ó, o wall sempre dá certo, né? O wall é melhor do que a gente? Não. Existe um porquê, ó. Agora observa que eu vou clicar bem aqui, ó. Ó, eu já consigo o efeito. Isso porque eu transformei ele, tirei ele de inline e agora transformei ele em bloco. Mas eu ainda não consigo o efeito. Por que que eu não consigo o efeito? É porque assim, o Internet Explorer, eu estou usando o Internet Explorer como navegador. E o Internet Explorer, ele tem uma certa dificuldade de trabalhar com essa tag A. Né? Ele tem para o over, ele tem essa dificuldade de trabalhar. Então, para você ajeitar isso, se você estiver trabalhando com o Opera, com o Netscape, ou com o Mozilla, ou ainda com o Firefox, isso aí tudo já está resolvido. Você não vai precisar fazer mais nada. Mas o Internet Explorer, ele tem uma certa dificuldade. Então, para isso, você vai ter que trabalhar bem aqui. Você vai colocar o seguinte comando. Você vai colocar position relative. Esse comando resolve o nosso problema. Vamos executar. Olha só como agora funcionou. Então, nós já temos o efeito que a wall também tem. Então, não é só a wall que tem, não. A wall é melhor do que nós, não. Ó. Então, aqui, ó. Por que o da wall é assim? É lógico, porque eles programaram assim, ó. O deles colocaram uma corzinha mais discreta. O nosso, nós colocamos uma cor preta, para modificar mesmo. Então, aqui, ó, qualquer parte que você clicar, né, você já consegue ter o efeito, certo? Aqui eu cliquei no IG e ele sai daqui. Deixa eu executar aqui. Então tá aí, ó. Para você então já consegue, já pode fazer seus menus utilizando tabela. E aqui para você enfeitar a tabela, observa também que nós colocamos aqui, ó, a borda da tabela, ó, observa como está bem discreto. Né? No Internet Explorer, você não ia, no HTML puro, você não ia conseguir. Onde que nós conseguimos fazer aqui? Ó? Bem aqui, ó, a borda, nós colocamos 1 pixel, solid, certo? Eu poderia, para ver mesmo a diferença, para você ver que se realmente é assim, ó, tá? Então, bem aqui que nós conseguimos esse efeito, essa corzinha, bem simplesinha, de 1 pixel, para ficar bonitinho a sua tabela. Então aqui nós terminamos essa parte de menu, de link, né? Fizemos menu, já trabalhamos com bastante coisa de link. Nós vamos então agora para a nossa última parte do curso de CSS, e aí nós vamos trabalhar um menu mais bem trabalhado. Nós vamos trabalhar um menu com o div, tá? Aqui nós trabalhamos o menu com uma tabela, nós já poderíamos parar o curso bem aqui e já estaria de bom tamanho. Agora nós vamos para a última parte, que é justamente construir menus com o div. Trabalhar com menus de figura e uma série de outras coisas mais. Espero você então na próxima aula.